Gente, olha só esse segundo exercício. Um excelente exercício para a gente retomar um pouquinho do estudo dos números irracionais, tá? Então, ele fala o seguinte para a gente: determine o quadrante ao qual pertence cada um dos pontos a seguir. Olhando aqui para o nosso esboço, a gente sabe que no primeiro quadrante, o ponto vai ter valor de x positivo e de y também. No segundo, o x vai ser negativo, mas o y está lá para cima. No terceiro, está abaixo de x, então em y é negativo, e está à esquerda do y. Esquerda do y e abaixo de x. E no quarto quadrante, a gente tem que ele está à direita de y, ou seja, pega a parte de x que é positiva, mas a parte de y pega que está abaixo do eixo x, né? Então, ele é negativo. Então, a gente tem a configuração aí dos 4 pontos. Então, o que vale a pena aqui é a gente observar sobre esses pontos, se o valor da coordenada x e da coordenada y está dando valores positivos ou negativos. Então, olha aqui, ó, a abscissa, a ordenada, a abscissa, a ordenada, a abscissa e a ordenada do ponto C, a abscissa e a ordenada do ponto D. Então, o que a gente precisa analisar aqui nesses exercícios, nesses pontos, é se esses valores correspondem a valores positivos ou negativos, porque não estão exatamente definido o valor. A gente precisa ter um pouco melhor essa informação. Então, olha só, raiz de 2, a gente sabe que é 1,4 mais ou menos. A gente sabe que é um valor maior do que 1. Então, se desse valor eu tirar 1, isso vai ser algo positivo. 4 menos π. Π é 3 e alguma coisa. Então, continua sendo positivo esse valor. De 4, se eu tirar 3 e um pouquinho, continua sendo positivo. Então, esse ponto aqui está no primeiro quadrante. Positivo, positivo. Olha o segundo, o B. Raiz de 3 é menor do que raiz de 4, que é 2. Então, esse número aqui é negativo. Raiz de 5 é maior do que raiz de 4, que é 2. Raiz de 5 é mais do que 2. Então, se eu tirar 2, isso aqui dá positivo. Negativo e positivo, eu tenho um ponto que pertence ao segundo quadrante, certo? No item C aqui, eu tenho 2 menos π. Gente, π é mais que 3. Se eu tirei de 2 algo mais que 3, vai dar negativo. Raiz de 2 menos 2, raiz de 2 é menos que 2. Então, também aqui eu tenho outro negativo. Ou seja, eu tenho aqui um representante do terceiro quadrante. Raiz de 3 menos 1. Raiz de 3 é mais do que 1, né? Então, eu tenho que esse número aqui é positivo. Só que 3 menos π vai ser negativo, porque eu sei que π é um pouquinho maior do que 3. Então, esse ponto aqui faz parte do quarto quadrante. Então, aqui nesse exercício, ele explorou os números irracionais e me deu um exemplo de cada um dos quadrantes nesse contexto, tá bom? Eu não